Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros e esse é o nosso curso de Eletrônica. Essa é a aula número 1. Nessa aula nós vamos conhecer um pouco a respeito dos semicondutores, o que são esses materiais, quais as suas principais características físicas e algumas de suas propriedades. Bom pessoal, os semicondutores são um tipo de material muito importante na área de engenharia elétrica. Junto com os condutores e os isolantes, eles formam os principais materiais com aplicações na área de engenharia elétrica. No caso dos semicondutores, são materiais com resistividade elétrica intermediária em relação aos condutores e os isolantes. Nós sabemos que no caso dos condutores, eles são materiais que possuem boa condutividade elétrica, né? São propícios à condução de corrente elétrica. No caso dos isolantes, não. Eles são materiais com capacidade de isolar cargas elétricas. E os semicondutores são materiais intermediários, que estão entre os condutores e os isolantes. Aqui nessa tabela nós temos a comparação da resistividade elétrica para a temperatura ambiente de três materiais: o cobre, que é condutor, o silício, que é um semicondutor, e o vidro, que é um isolante. E nós percebemos a resistividade do cobre é muito baixa, né? Quer dizer que ele oferece pouca resistividade para a passagem de corrente elétrica. No caso do vidro, ela é muito alta, é da ordem de 10 elevado a 14ª. Então ele é um material isolante. E o silício está aqui num valor intermediário entre o cobre e o vidro, ou seja, 2,1 vezes 10 a terceira elevada ao cubo ohms por metro. Então são materiais que possuem como uma de suas principais características essa condição de resistividade intermediária. Os semicondutores têm outra propriedade importante relacionada à sua estrutura química, né? Então aqui a gente tem uma representação da estrutura química do silício, por exemplo, que é um semicondutor, onde nós temos a camada de valência, que é a camada estável, o gap, né, que é a banda proibida, e a camada da faixa de condução, né? Esse aqui é um conceito lá da química que nós estamos trazendo, relembrando aqui agora. Então, uma característica dos semicondutores é que, para o zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, esse material ele é estável na sua camada de valência, ou seja, ele tem a sua camada de valência completa, ele não possui elétrons livres na camada de condução. Nessa condição, o material comporta-se exatamente como um isolante. Ele não tem nenhum elétron livre, então ele é um isolante, ele não conduz eletricidade. Contudo, para temperaturas acima do zero absoluto, devido à excitação térmica que há nos elétrons, né, esses elétrons adquirem energia e energia suficiente para passarem para a camada de condução, deixando aqui no local onde eles estavam uma lacuna que se comporta como se fosse um portador de carga positiva. Então, nesse caso, nós temos aqui um material que passa a apresentar alguma possibilidade de condução de corrente elétrica, dado que existem elétrons aqui na faixa de condução. Então, a excitação térmica, nesse exemplo aqui que nós estamos ilustrando, vai gerar dois portadores de carga, né? Um elétron, que veio aqui para a faixa de condução, e uma lacuna, que fica aqui no local do elétron. Okay? Lembrando que essa banda de energia proibida, né, que é justamente a energia necessária para um elétron passar para a faixa de condução, para o caso do silício é uma coisa na ordem de 1,1 elétron-volts, né? É um pouco maior do que o caso dos isolantes, do que o caso dos condutores, mas é menor do que o caso dos isolantes. Então ela está também numa condição intermediária. Essa é uma primeira característica importante dos semicondutores, ou seja, ele é um material sensível à variação de temperatura. Ele é facilmente excitado pela temperatura, né? Disse nesse caso que ocorreu uma ionização térmica dos portadores de carga do material.
No caso das aplicações industriais, né, os semicondutores mais utilizados são o germânio e o silício, sobretudo o silício. Podemos dizer hoje que basicamente todos os componentes eletrônicos, com raras exceções, são feitos de silício, pelas características desse material, né, que é o baixo custo e a abundância na natureza. Né? O silício ele é feito da areia, então é um material muito barato e em abundância na natureza, por isso praticamente todos os componentes eletrônicos de estado sólido são baseados em silício, são feitos a partir do silício, ok? Então, ao longo do curso, todas as características que nós vamos citar ou tratar dos materiais semicondutores, eles serão referentes ao silício, que é o principal material utilizado, ok? Eu comentei que eles são materiais sensíveis à variação térmica e também são materiais extremamente sensíveis à presença de impurezas. Então, o material que possua na sua estrutura cristalina algum tipo de impureza, por menor que seja, né, essa impureza vai causar alterações no comportamento do material, como nós vamos estudar na sequência. Quando o material está no estado puro, ou seja, não possui nenhuma impureza, eles são chamados de semicondutores intrínsecos. Okay? Essas impurezas que nós estamos aqui comentando, elas podem ser adicionadas propositalmente nos materiais semicondutores em um processo conhecido como dopagem eletrônica. Né? Esse processo tem o objetivo de alterar as características do material, né, para obter um comportamento que seja útil do ponto de vista de aplicações industriais. Nós vamos mais na frente estudar um pouco sobre esse processo de dopagem eletrônica. Por enquanto, vamos analisar um pouco as características do silício intrínseco, ou seja, aquele silício puro que não possui nenhuma impureza na sua composição. Nesse caso, no caso do silício intrínseco, é possível calcular a concentração de portadores de carga através dessa equação aqui. Tá? Quando eu me refiro a portadores de carga, eu estou me referindo tanto a elétrons livres ou lacunas. É importante a gente deixar claro o conceito de lacuna. Tá? A lacuna, como nós vimos anteriormente, ela aparece no material devido ao deslocamento de um elétron, né, da sua camada de valência. As ligações entre os átomos de silício, por exemplo, né, elas são ligações do tipo covalente. Então, possuem quatro ligações feitas com pares de elétrons. Né? Quando um desses elétrons sai da camada de valência, essa ligação ela fica incompleta. Né? Então, vai surgir lá uma lacuna no local onde deveria ter um elétron. Né? Essa lacuna ela tem a característica de se comportar como um portador de carga positiva, né? Porque essa lacuna ela pode vir a ser preenchida, imagine que a lacuna pode vir a ser preenchida por um outro elétron, sendo que quando esse outro elétron preenche a lacuna, fica uma lacuna no lugar do segundo elétron. Se vier um terceiro elétron preencher essa nova lacuna, fica uma outra lacuna no lugar do terceiro elétron, e assim sucessivamente, ou seja, é um comportamento como se houvesse uma carga positiva sendo deslocada no material. Tá? Apesar que fisicamente não existe a carga positiva, é uma lacuna que tem lá, mas o comportamento se assemelha a uma carga positiva. Então, do ponto de vista prático, nós vamos tratar elétrons livres e lacunas como portadores de carga. No caso dos elétrons livres, são portadores de carga negativa e no caso das lacunas, são portadores de carga positiva, ok? Então, a concentração de cargas, tanto para elétrons livres quanto lacuna, é dada através dessa equação aqui, né? Em que o Ni é a concentração de portadores de carga, o B é um parâmetro que depende do material, no caso do silício, essa constante é dada por 5,4 vezes 10 elevado a 31. O T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. O EG é a largura de energia da faixa proibida, aquela que estava ilustrada na apresentação anterior, né? Que no caso do silício, como nós já vimos, é 1,12 eletronvolts. E
por fim, o K é a constante de Boltzmann, né? Que é o valor constante de 8,62 vezes 10 elevado a menos 5 eletronvolts por Kelvin. Então, essa equação é importante porque nos dá a informação da concentração de portadores de carga no material. Lembrando que no silício intrínseco, o número de lacunas é igual ao número de elétrons, porque as lacunas são geradas justamente pelos elétrons, né? Então, o número de lacunas e elétrons é igual no material. Bom, é exatamente o que está dito aqui, né? No semicondutor intrínseco, a quantidade de elétrons livres é igual à quantidade de lacunas. No caso aqui, o N representa a quantidade de elétrons e o P representa a quantidade de lacunas do material. E aqui uma curiosidade, né? Para o silício na temperatura ambiente, ou seja, aproximadamente 300 Kelvin, a concentração de portadores é na ordem de 1,5 vezes 10 elevado a décima portadores por centímetro cúbico. E para o silício, né, existem 5 vezes 10 elevado a 22 átomos por centímetro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que no silício existe apenas 1 em 1 bilhão de portadores estará ionizado. Okay? Apenas 1 em 1 bilhão de átomos estará ionizado no caso do silício puro. É uma quantidade muito pequena. Lembrando que isso para a temperatura ambiente, ok? Quanto maior a temperatura, maior será o número de átomos ionizados, ok? Bom, e aqui nós vamos agora para um pequeno exemplo, certo? O enunciado diz o seguinte: calcule a densidade de portadores de carga do silício intrínseco a 250 kelvins, 300 kelvin e 350 kelvin. Então, nós temos aqui, para a temperatura de 250 kelvins, nós podemos resgatar aquela equação que nós acabamos de apresentar, que informa a quantidade de portadores, e substituir aqui os valores, ok? B é o valor constante de 5,4 vezes 10 elevado a 31, a temperatura em Kelvin é 250 elevado ao cubo, vezes a exponencial da banda de energia proibida, que é menos 1,12, no caso do silício, sobre a constante de Boltzmann, que é 8,62 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura, novamente, 250. Okay? Aqui nós vamos chegar a um NI igual a 1,5 vezes 10 elevado a oitava portadores por centímetro cúbico. Para a temperatura de 300 Kelvin, né, fazendo a mesma operação, substituindo aqui na fórmula, nós vamos encontrar, como nós já havíamos informado anteriormente, o valor de 1,5 vezes 10 elevado a décima portadores por segundo, né? Observem que houve um aumento aqui de 10 elevado a oitava para 10 elevado a décima, ok? Ou seja, um aumento de 100 vezes aqui no número de portadores com elevação de 50 Kelvin. Por fim, para a temperatura de 350 Kelvin, nós temos aqui agora, substituindo os valores na fórmula, nós vamos chegar ao valor de 4,18 vezes 10 elevado a 11 portadores por centímetro cúbico. Bom, então, o que é que nós percebemos aqui? Né? Que ao aumentar de 250 para 300 graus para 300 Kelvin, né? Ou seja, 50 Kelvin de aumento, eu tive um aumento aqui de 100 vezes na concentração de portadores. Porém, ao aumentar de 300 Kelvin para 350, também um aumento de 50 Kelvins, eu tive um aumento menor, não aqui de apenas cerca de 10 elevado a décima para 10 elevado a décima primeira, né? Apenas 10 vezes aqui a ordem de grandeza. Então, de fato, se nós traçarmos aqui um gráfico, né, em que a gente tem a variação da temperatura partindo lá próximo ao 0 Kelvin até 500 Kelvin aqui, a gente vai ver que existe uma espécie de limitação no aumento da concentração de portadores. Então, inicialmente eu tenho um aumento bastante significativo, tá certo? Para temperaturas mais baixas aqui, eu tenho um aumento bastante significativo.
depois esse aumento passa a se estabilizar. E por mais que eu aumente a temperatura, eu não vou mais aumentar a concentração de portadores, né? Porque o material tem uma quantidade limitada de elétrons que podem ser ionizados. Isso é natural, tá certo? A própria quantidade de elétrons no material é finita. Então, por mais que eu aumente a temperatura, eu não vou aumentar o número de portadores do meu material, ok? Essa é uma característica em que nós vemos aqui uma grande sensibilidade à variação da temperatura para essas faixas menores, né? E uma sensibilidade menor para as faixas maiores. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então assim nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos aqui conceitos fundamentais relacionados aos materiais semicondutores. Espero que vocês tenham gostado, né? Se quiserem deixar um feedback sobre a metodologia que nós estamos utilizando, eu agradeço. E em caso de dúvida, fique à vontade para contatar o professor. Até a próxima aula.